Era uma noite de chuva em Campinas quando Sasha Carvalho tinha apenas 8 anos. O barulho das gotas batendo no telhado de zinco não a deixava dormir, mas não era apenas o som que a mantinha acordada. Era um medo. O medo de que mais uma vez a água encontrasse seu caminho através das telhas soltas e começasse a pingar sobre sua cama. "Mãe, tá vazando de novo!" sussurrou Sasha, puxando as cobertas até o queixo. Marina Carvalho suspirou, levantando-se da cama onde dormia com os 2 filhos no pequeno apartamento de 2 cômodos. Seus pés descalços tocaram o chão frio enquanto ela se dirigia ao armário em busca de baldes e panos. Era a 3ª vez naquele mês. "Um dia, minha filha", disse Marina, posicionando cuidadosamente uma bacia de plástico embaixo do gotejamento, "você vai construir casas que nunca vão quebrar. Casas onde as crianças vão dormir em paz, sem medo da chuva." Sasha observava sua mãe trabalhar sob a luz fraca da lâmpada, seus movimentos precisos e cansados de quem já havia feito aquilo dezenas de vezes. Marina era costureira, passava os dias curvada sobre a máquina Singer antiga, consertando roupas dos vizinhos por alguns reais. Suas mãos eram ásperas, marcadas por anos de trabalho árduo, mas quando tocavam o rosto de Sasha, eram as mãos mais suaves do mundo. "Por que a nossa casa quebra, mãe?" "Porque quando construíram este prédio, Sasha, não pensaram em pessoas como nós. Pensaram apenas em lucro, em fazer rápido e barato. Mas você vai ser diferente, minha arquiteta." Arquiteta. Mesmo aos 8 anos, a palavra soava mágica nos lábios de sua mãe. Agora, 18 anos depois, Sasha caminhava pelas ruas agitadas de São Paulo, uma pasta de couro sintético sobre o braço esquerdo e o coração batendo acelerado no peito. Seus esquetes estavam ali dentro. Meses de trabalho meticuloso, sonhos transformados em linhas precisas e cálculos cuidadosos. Projetos de casas modulares sustentáveis, desenhadas especialmente para famílias de baixa renda. O escritório de arquitetura Silva e Associados ocupava o 12º andar de um prédio espelhado na Vila Olímpia. Sasha sempre se sentia pequena quando entrava naquele lobby de mármore, mas hoje a sensação era ainda mais intensa. Ela sabia que seus colegas a viam como a garota tímida que havia conseguido o emprego mais por necessidade da empresa de preencher cotas do que por real talento. "Bom dia, Sasha", cumprimentou Carol Mendes, a única pessoa no escritório que parecia genuinamente feliz em vê-la. Carol era 2 anos mais nova, também de origem humilde, mas, ao contrário de Sasha, preferia se manter invisível. "Carol, você poderia dar uma olhada em algo para mim?" Sasha hesitou por um momento, depois abriu a pasta e retirou cuidadosamente os primeiros desenhos. Os olhos de Carol se arregalaram. "Sasha, isso é incrível! Essas casas são modulares?" "Sim, cada unidade pode ser expandida conforme a família cresce. O sistema de energia é totalmente sustentável, com painéis solares integrados à estrutura. E o melhor de tudo, o custo de produção é 40% menor que a construção convencional." Carol examinou os desenhos com admiração genuína. "Sasha, você precisa apresentar isso para o time. Sério, Sasha, isso poderia mudar tudo." Mas Sasha conhecia seu ambiente de trabalho melhor do que gostaria. Sabia como seus colegas reagiam quando ela ousava falar durante as reuniões. Sabia como Rafael Duarte, o engenheiro sênior, a olhava com aquele sorriso condescendente sempre que ela tentava contribuir com alguma ideia. Mesmo assim, a voz de sua mãe ecoava em sua mente. "Um dia você vai construir casas que nunca vão quebrar." Talvez esse dia tivesse chegado. A sala de reuniões do escritório Silva e Associados tinha uma vista privilegiada da cidade de São Paulo. Através das janelas de vidro, os prédios se estendiam até onde a vista alcançava, mas Sasha mal conseguia apreciar a paisagem. Suas mãos tremiam ligeiramente enquanto organizava seus desenhos sobre a mesa de mogno polido. "Então, pessoal, quem tem alguma ideia nova para discutir?" perguntou Marco Silva, o sócio mais jovem do escritório, enquanto ajustava a gravata italiana. Sasha respirou fundo. Era agora ou nunca. Eu tenho um projeto que gostaria de compartilhar",
disse sua voz saindo mais baixa do que pretendia. Ah, nossa arquiteta júnior tem algo para nos mostrar. Isso vai ser interessante. Ignorando o tom sarcástico, Sasha se levantou e começou a distribuir cópias de seus desenhos. É um sistema de habitação modular sustentável, desenhado especialmente para programas de habitação social. Habitação social? Interrompeu Rafael, sua voz carregada de desprezo. Sasha, somos um escritório de arquitetura, não uma ONG. Nossos clientes querem projetos sofisticados, não casinhas de boneca para pobres. Alguns colegas riram baixinho, mas Sasha continuou, determinada a explicar sua ideia. O sistema permite expansão conforme as necessidades da família mudam. Cada módulo é pré-fabricado, o que reduz significativamente os custos de construção e o tempo de obra. Além disso, a integração de energia solar e sistemas de captação de água da chuva torna cada unidade praticamente autossuficiente. Que romântico! Zombou Rafael, balançando os desenhos no ar. E me diga, Sasha, quem vai pagar por esses sonhos? O governo? Você acha que políticos se importam com sustentabilidade quando podem cortar custos com construção barata? A arquiteta sênior, Beatriz Fonseca, examinou os desenhos com um olhar crítico. Os conceitos são interessantes, Sasha, mas muito idealísticos. No mundo real, projetos assim não se sustentam financeiramente. Mas eu fiz todos os cálculos, insistiu Sasha, sentindo o calor subir para suas bochechas. Os custos iniciais são compensados pela economia de energia e... Cálculos teóricos, cortou Rafael. Você não tem experiência de mercado, garota. Não entende como as coisas realmente funcionam. Isso aqui parece mais um trabalho de faculdade do que um projeto sério. A risada que se seguiu foi como um bofetão. Sasha sentiu suas pernas tremendo e teve que se apoiar na mesa para não demonstrar o quanto aquelas palavras a atingiam. Rafael tem razão, disse outro colega, Lucas Monteiro. Nossos clientes querem projetos que impressionem, que demonstrem status. Ninguém quer ser associado com isso. É trabalho de caridade, não arquitetura, completou Rafael, jogando os desenhos de volta na mesa com desdém. Marco Silva suspirou. Sasha, aprecio sua paixão social, mas aqui trabalhamos com projetos comerciais viáveis. Talvez você devesse focar suas energias em algo mais alinhado com o perfil do escritório. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Sasha recolheu seus desenhos com mãos trêmulas, sentindo o olhar de pena de alguns colegas e o deboche mal disfarçado de outros. Obrigada pelo feedback, conseguiu murmurar antes de sair da sala. No corredor, Carol a alcançou. Sasha, não escuta a eles. Seu projeto é brilhante. É, Carol, então por que ninguém mais consegue ver isso? Sasha limpou discretamente uma lágrima que insistia em escorrer. Porque eles têm medo de sonhar grande, mas eu acredito em você, e eu sei que sua mãe também acreditaria. Essas palavras tocaram fundo no coração de Sasha. Marina sempre acreditava nela, mesmo quando ninguém mais o fazia. Um dia eles vão ver, sussurrou Sasha, mais para si mesma do que para Carol. Um dia eles vão entender. O apartamento de Sasha, em Moema, era pequeno, mas era seu. Um estúdio de 35 metros quadrados que ela havia conseguido alugar com salário de arquiteta júnior. Um sonho que parecia impossível alguns anos atrás. Agora, às 2h de uma quinta-feira, aquele espaço havia se transformado em seu santuário criativo. A mesa de jantar estava coberta de desenhos, calculadoras, blocos de notas rabiscados e 3 xícaras de café vazias. Sasha havia se trancado ali assim que chegou em casa, determinada a provar que sua ideia não era apenas um sonho de criança, como Rafael havia dito na reunião. Seus dedos voavam sobre o teclado do laptop usado, inserindo dados em planilhas complexas. Custo de materiais, mão de obra especializada, economia de energia a longo prazo, redução de desperdício na construção. Cada número era uma pequena vitória contra as vozes que tentavam silenciá-la. Se eles querem viabilidade financeira, vou dar viabilidade financeira,
murmurou para si mesma, ajustando os óculos de grau na ponta do nariz. O telefone tocou, fazendo-a sobressaltar. Quem ligaria àquela hora? O visor mostrou o nome que sempre aquecia o seu coração. Mãe. Mãe, tá tudo bem? São 2 da manhã. Oi, minha filha. Desculpa ligar tarde, mas não consegui dormir. Sabe como é? Mãe pressente quando o filho não tá bem. Sasha sorriu apesar do cansaço. Marina sempre tinha essa intuição impressionante. Estou bem, mãe. Só trabalhando em um projeto. Aquela hora? Sasha, você tá se cuidando? Comendo direito? Estou sim. É que hoje apresentei uma ideia no escritório e não foi muito bem recebida. Houve uma pausa do outro lado da linha. Marina conhecia sua filha melhor que ninguém. Me conta o que aconteceu? Sasha desabafou sobre a reunião, sobre os comentários sarcásticos de Rafael, sobre a sensação de humilhação que ainda ardia no peito. Marina escutou em silêncio, fazendo apenas pequenos sons de compreensão. Sasha, você se lembra de quando eu costurava para aquela boutique chique na cidade? Lembro sim. A dona vivia dizendo que meu trabalho era adequado para o público dela, que minhas costuras eram muito simples. Sabe o que aconteceu quando eu abri minha própria oficina? As clientes dela começaram a vir procurar você. Exato! Porque quando você faz algo com amor, com propósito verdadeiro, as pessoas sentem. Pode demorar, mas sentem. Sasha olhou para seus desenhos espalhados pela mesa. Cada linha representava uma família que poderia ter uma vida melhor, uma criança que dormiria sem medo da chuva. Mas, mãe, e se eu estiver errada? E se for realmente só um sonho impossível? Minha filha, você acha que eu teria trabalhado 16 horas por dia durante anos para te dar uma educação se achasse que você sonhava pequeno demais? Seus sonhos assustam essas pessoas porque são grandes demais para elas entenderem. Após desligar o telefone, Sasha se sentiu renovada. Abriu um programa de modelagem 3D que havia aprendido a usar por conta própria e começou a construir uma versão digital de sua casa modular. À medida que as horas passavam, a estrutura tomava forma na tela. Paredes que se encaixavam perfeitamente, sistemas hidráulicos integrados, painéis solares discretamente incorporados ao design. Não era apenas uma casa, era uma filosofia de vida transformada em arquitetura. Às 5 da manhã, quando o primeiro raio de sol entrou pela janela de seu apartamento, Sasha havia terminado seu primeiro modelo 3D completo. A imagem na tela mostrava uma residência simples, mas elegante, funcional, mais bela, econômica, mais digna. Um dia, vocês vão ver, sussurrou, salvando o arquivo com o nome Projeto Esperança, versão 1.0. Ela não sabia ainda, mas aquele arquivo mudaria sua vida para sempre, e a vida de milhares de famílias que, assim como a dela um dia, sonhavam com um lar que nunca desabasse. Do lado de fora, São Paulo despertava para mais um dia. Mas, no pequeno apartamento de Moema, uma revolução silenciosa havia começado. Era uma sexta-feira típica no escritório Silva e Associados, quando Sasha cometeu o erro que mudaria tudo. Exausta pelas noites em claro trabalhando em seu projeto, ela havia deixado algumas impressões dos novos desenhos sobre sua mesa antes de sair para o almoço. Apenas por 15 minutos. Apenas o tempo suficiente para comprar um sanduíche na padaria da esquina. Mas 15 minutos foram mais que suficientes para Rafael Duarte. Quando Sasha voltou, encontrou sua mesa vazia. Seus desenhos haviam sumido. O coração disparou enquanto procurava desesperadamente pelos papéis, revirando gavetas e olhando embaixo da mesa. Talvez tivesse guardado sem lembrar, talvez alguém tivesse apenas organizado por gentileza. Procurando por isso? A voz de Rafael soou atrás dela, carregada de uma satisfação venenosa. Sasha se virou e sentiu o sangue gelar. Rafael segurava seus desenhos no alto, como um troféu conquistado em batalha. Ao redor dele, outros colegas se reuniam com curiosidade, atraídos pela tensão no ar. "Devolvam meus desenhos", disse Sasha, tentando manter a voz firme. "Nossos desenhos, você quer dizer. Afinal, você os fez no horário de trabalho, usando recursos da empresa?"
Rafael sorriu com crueldade. E que descoberta interessante fizemos aqui. Olhem só isso, casinhas populares, com direito a jardim vertical e tudo. As risadas começaram baixo, mas logo se espalharam pelo grupo. Sasha sentiu as bochechas queimando, mas dessa vez não era apenas vergonha, era raiva. Uma raiva que crescia como fogo no peito. Que romântico, continuou Rafael, fingindo estudar os desenhos. Sistema de captação de água da chuva, painéis solares. Nossa Sasha realmente acredita que pode salvar o mundo, uma casinha de boneca por vez? Beatriz Fonseca se aproximou, fingindo interesse acadêmico. Esses cálculos de viabilidade são reais, Sasha, ou apenas estimativas otimistas? São baseadas em pesquisas reais de mercado, respondeu Sasha, encontrando sua voz. Gastei semanas coletando dados de fornecedores, analisando custos de materiais sustentáveis e semanas que deveriam ter sido gastas nos projetos que realmente pagam nossos salários, interrompeu Marco Silva, sua expressão endurecendo. Sasha, isso é inaceitável. Você está sendo paga para trabalhar em nossos contratos, não em seus hobbies pessoais. Não é um hobby, protestou Sasha. É um projeto sério que pode revolucionar a habitação social no Brasil. A risada de Rafael foi especialmente alta. Revolucionar? Vocês ouviram isso? Nossa pequena arquiteta vai revolucionar o país com suas casinhas sustentáveis. E qual é o seu modelo de negócio, Sasha? Provocou Lucas Monteiro. Vai cobrar quanto? R$ 5 por casa? 10? O financiamento seria através de parcerias público-privadas e investimento social, explicou Sasha, odiando como sua voz soava defensiva. Existem fundos de impacto social que... Fundo de impacto social? Rafael quase gritou de tanto rir. Gente, ela realmente acredita nisso. Acha que vai conseguir milhões para construir casas para pobres. Neste momento, Carol apareceu na roda, atraída pelo burburinho. Seus olhos encontraram os de Sasha, transmitindo uma solidariedade silenciosa, mas ela não disse nada. Como sempre, permaneceu calada. Sasha, disse Marco Silva com um tom paternal que era ainda pior que o deboche aberto. Eu admiro seu idealismo, realmente admiro, mas a arquitetura é um negócio. Nossos clientes esperam excelência, sofisticação, exclusividade. Não podem ser associados a projetos assistencialistas. Assistencialista? A palavra saiu como um tapa. Tô falando de dar dignidade a milhões de famílias que merecem casas decentes. E é um objetivo nobre, concedeu Marcos, mas não é o nosso objetivo. Aqui fazemos arquitetura comercial de alto padrão. Talvez você devesse considerar trabalhar em uma ONG. Rafael não perdeu a oportunidade. Ou melhor ainda, que tal abrir uma escolinha de arte para crianças carentes? Pelo menos seria mais realista que essa fantasia de revolucionária da arquitetura. A sala explodiu em risos. Sasha sentiu as lágrimas se formando, mas se recusou a deixá-las cair. Não ali, não na frente deles. Posso ter meus desenhos de volta? Claro, disse Rafael, estendendo os papéis com um sorriso vitorioso. Só tome cuidado para não confundir mais trabalho pessoal com profissional. Sasha pegou os desenhos e saiu da sala sem olhar para trás. Atrás dela, as conversas recomeçaram com animação renovada, pontuadas por risos ocasionais. No banheiro feminino, ela finalmente permitiu que as lágrimas viessem, mas enquanto chorava, uma determinação férrea se cristalizava no peito. Eles haviam cometido um erro terrível. Acharam que a humilhação a faria desistir. Não conheciam Sasha Carvalho. O fim de semana passou num borrão de pesquisas frenéticas. Sasha transformou seu pequeno apartamento em um centro de operações com múltiplas abas abertas no computador, papéis espalhados pelo chão e uma determinação que crescia a cada hora. Fundos de investimento de impacto social no Brasil. Digitou no Google pela 100ª vez. As opções apareciam lentamente. Green Capital, Impact Fund Brasil, Artemis Social Ventures. Nomes que soavam como portais para um mundo completamente diferente do escritório Silva e Associados. Mas foi quando encontrou o anúncio do São Paulo Innovation Summit que o seu coração acelerou.
um evento de 3 dias com painéis sobre tecnologia, sustentabilidade e inovação social. E o mais importante, uma competição de pitch para startups e projetos inovadores com prêmios de até R$ 20 milhões em investimento. A data limite para inscrições era segunda-feira, em 2 dias. Isso é loucura, murmurou para si mesma, mas já estava abrindo o formulário de inscrição. O telefone tocou. Carol. Sasha, você está bem? Saiu correndo da empresa ontem e não respondeu minhas mensagens. Estou bem. Na verdade, eu estou ótima. Sasha olhou para a tela do computador. Carol, você pode vir aqui? Preciso da sua opinião sobre uma coisa. 40 minutos depois, Carol estava sentada no sofá de Sasha, de olhos agarrados, enquanto sua amiga explicava o plano. Você vai se inscrever no Innovation Summit? Sasha, isso é imenso. Os investidores mais importantes do país estarão lá. Eu sei, é por isso que eu estou aterrorizada. Mas é também por isso que eu preciso tentar. Um Rafael ficaria louco se soubesse. O Rafael pode ir para o inferno. A dureza na voz de Sasha surpreendeu até ela mesma. Eles acharam que me humilharam, mas na verdade me libertaram. Agora eu sei que nunca vou encontrar apoio naquele escritório. Carol pegou um dos desenhos mais detalhados. Posso ser honesta? Seu projeto é muito melhor que qualquer coisa que fazemos lá. Os prédios residenciais do Rafael são todos iguais, caros, vazios de alma, feitos só para impressionar. Você realmente acha isso? Sasha, você criou um sistema que pode resolver a crise habitacional do país, e eles riram de você. Carol balançou a cabeça. Se existir justiça no mundo, você vai provar que estavam errados. Nas próximas horas, as duas trabalharam juntas, refinando a apresentação. Carol, que sempre havia sido tímida para falar em público, revelou ter um talento natural para organização e síntese de ideias. Você precisa começar com impacto, disse Carol, reorganizando os slides. Quantas famílias brasileiras vivem em habitações precárias? Segundo os dados do IBGE, aproximadamente 6,3 milhões de famílias têm algum tipo de inadequação habitacional, recitou Sasha de memória. Perfeito! Comece com isso. Depois mostre sua solução, depois os números financeiros. À meia-noite de domingo, elas terminaram. A apresentação estava pronta, 20 slides que contavam a história completa, desde o problema até a solução, com números que provavam viabilidade financeira e impacto social. Agora, você só precisa de coragem para apresentar. Só isso? Sasha riu nervosamente. Carol, vou estar na frente de investidores que movimentam milhões, pessoas que podem comprar e vender o escritório inteiro sem pensar 2 vezes. E daí? Você tem algo que eles não têm, uma ideia que pode mudar vidas. Isso vale mais que todos os milhões deles juntos. Segunda-feira chegou com uma chuva fina que lembrou Sasha da noite em que, aos 8 anos, prometeu para si mesma que construiria casas que não quebrassem. Ela enviou a inscrição antes do café da manhã, incluindo todos os documentos necessários, portfólio completo e uma carta de apresentação que escreveu e reescreveu 17 vezes. No escritório, ela trabalhou em silêncio, evitando o contato visual com Rafael e os outros. Às 15h47, o e-mail chegou. Parabéns! Sua candidatura foi aceita para o São Paulo Innovation Summit. Sua apresentação está agendada para quinta-feira, 14h30, sala principal. Sasha olhou ao redor do escritório. Seus colegas continuavam trabalhando em seus projetos para clientes ricos, desenhando mais do mesmo. Rafael explicava algo para um estagiário com aquela arrogância que ela já conhecia tão bem. Nenhum deles fazia ideia do que estava prestes a acontecer. Quinta-feira amanheceu com um céu limpo sobre São Paulo, como se a cidade inteira tivesse se preparando para testemunhar algo extraordinário. Sasha acordou às 5h30 da manhã, com o estômago embrulhado e o coração disparado. O São Paulo Innovation Summit acontecia no Centro de Convenções Frei Caneca, um complexo moderno que ela havia admirado muitas vezes ao passar de ônibus, mas nunca imaginou que entraria. Agora, vestindo seu único terno bom, azul marinho que comprara para a formatura, ela caminhava em direção à entrada principal carregando sua apresentação e todos os seus sonhos.
O saguão estava repleto de pessoas em ternos caros, mulheres em vestidos de grife, todos falando sobre milhões como se fossem trocados. Sasha se sentiu como uma impostora, uma garota de Campinas fingindo pertencer àquele mundo. Primeira vez aqui? Uma voz amigável a fez se virar. Era um homem na casa dos 40, de óculos e sorriso gentil. É tão óbvio assim? Sasha forçou um sorriso. O olhar de puro terror costuma denunciar. Eu sou Fernando Costa, da Green Capital, e você deve ser uma das apresentadoras. Sasha Carvalho, projeto de habitação modular sustentável. Ah, li sobre seu projeto na lista. Impressionante! O Brasil precisa de mais pessoas pensando em soluções reais para problemas reais. Pela primeira vez em dias, Sasha sentiu um pouco da tensão diminuir. Talvez não fosse a única pessoa ali que se importasse com mais do que apenas lucro. Mas sua sensação de alívio durou pouco. Ao se dirigir para a área de check-in, ela ouviu uma voz familiar demais. Sim, estamos apresentando nosso novo conceito em torres residenciais de alto luxo, sustentabilidade premium para o mercado exclusivo. Rafael estava ali, impecável em um terno que custava mais que o salário mensal de Sasha, conversando animadamente com um grupo de investidores. Sua apresentação seria representando Silva e Associados. Ele a viu no exato momento em que ela o viu. A expressão de surpresa foi rapidamente substituída por aquele sorriso cruel que ela conhecia tão bem. Ora, olha quem decidiu aparecer. Rafael se aproximou, seguido por 2 colegas da empresa. Sasha Carvalho, pessoal, minha ex-colega. Ela vai apresentar suas casinhas populares. Os homens ao lado dele riram educadamente, mas Sasha captou o tom condescendente. Que coincidência incrível, continuou Rafael. Espero que você não tenha gasto muito dinheiro nessa fantasia. Estes investidores aqui são sérios, não estão interessados em projetos de caridade. Não é caridade, Rafael. É um modelo de negócio sustentável com impacto social. Claro. E me diga, quanto você pretende arrecadar com essa ideia revolucionária? 100 mil? 200 mil? 15 milhões, respondeu Sasha, olhando-o diretamente nos olhos. O sorriso de Rafael vacilou por um segundo. 15 milhões? Você realmente perdeu a noção da realidade? Veremos, disse Sasha simplesmente antes de se afastar. As próximas horas passaram num borrão de nervosismo crescente. Sasha assistiu a algumas apresentações para entender o nível da competição. Startups de tecnologia pedindo milhões para desenvolver aplicativos, empresas de biotecnologia com pesquisas promissoras, projetos de energia renovável com potencial de crescimento exponencial. Todos falavam a linguagem dos negócios com fluência natural, projeções de crescimento, market cap, ROI, exit strategy, termos que Sasha conhecia teoricamente, mas que soavam estranhos em sua própria voz. Às 14h20, ela estava nos bastidores da sala principal, ouvindo o apresentador anunciar os últimos 2 projetos da tarde. Em seguida, receberemos Rafael Duarte da Silva e Associados apresentando o conceito Green Towers, sustentabilidade no mercado imobiliário de luxo. E, para fechar a tarde, Sasha Carvalho, com o projeto Esperança, habitação modular sustentável. O coração de Sasha batia tão forte que ela tinha certeza de que todos ao redor podiam ouvir. Rafael passou por ela a caminho do palco. Divirta-se tentando explicar suas casinhas depois da minha apresentação, sussurrou com malícia. Sasha assistiu da coxia enquanto Rafael dominava o palco com a confiança de quem nasceu para aquilo. Sua apresentação era polida, profissional, cheia de renders impressionantes de torres elegantes com fachadas verdes e terraços luxuosos. O mercado de alto padrão sustentável no Brasil é avaliado em 12 bilhões de reais, explicava Rafael para um painel de 5 investidores. Nosso projeto pode capturar 3% desse mercado nos próximos 5 anos, gerando retorno de 340% sobre o investimento. Os números eram impressionantes. A apresentação era perfeita. Quando Rafael terminou, os aplausos foram longos e genuínos. Excelente apresentação, Rafael, disse uma das investidoras. Vamos definitivamente analisar sua proposta com interesse.
Rafael desceu do palco com o sorriso de quem já sabia que havia vencido. Ao passar novamente por Sasha, não resistiu a um último golpe. Boa sorte competindo com isso, querida. Agora, nossa última apresentadora da tarde, anunciou o moderador, Sasha Carvalho, com o projeto Esperança. Sasha respirou fundo, pensou na promessa que fizera para sua mãe aos 8 anos e caminhou em direção ao palco. Era hora de provar do que era feita. As luzes do palco eram mais intensas do que a Sasha havia imaginado. Ela piscou, tentando se ajustar ao brilho enquanto caminhava em direção ao pódio com as pernas ligeiramente trêmulas. A plateia se estendia à sua frente, dezenas de rostos expectantes, alguns curiosos, outros claramente céticos. No painel de investidores, 5 pessoas a observavam com interesse profissional. Ela reconheceu alguns nomes dos crachás. Fernando Costa, da Green Capital, que havia sido gentil com ela mais cedo. Dr. Marcos Oliveira, um veterano do mercado imobiliário. E, no centro, uma mulher elegante, de aproximadamente 50 anos, com olhos penetrantes e postura que emanava autoridade. Isabela Rocha, da Artemis Social Ventures. Boa tarde, comecei Sasha, e a voz saiu mais fraca do que pretendia. Meu nome é Sasha Carvalho e estou aqui para apresentar o projeto Esperança. Na plateia, ela conseguiu ver Rafael em uma das primeiras fileiras, recostado na cadeira com um sorriso de diversão antecipada. Ao lado dele, 2 colegas do escritório sussurravam algo que provavelmente não era a gente. Sasha clicou no primeiro slide. A imagem de uma favela em São Paulo apareceu na tela atrás dela. Barracos de madeira, lona azul, crianças brincando entre o esgoto a céu aberto. 6,3 milhões, disse ela, e sua voz vacilou. Esse é o número de famílias brasileiras que vivem em condições habitacionais inadequadas hoje. Um murmúrio percorreu a plateia. Rafael riu baixinho e sussurrou algo para o colega ao lado. 6,3 milhões de famílias que... Sasha sentiu a garganta secar. As palavras pareciam ter fugido de sua mente. O silêncio se estendeu por segundos que pareceram eternos. Que merecem algo melhor, completou finalmente, mas sua confiança estava abalada. Isabela Rocha se inclinou ligeiramente para frente, os olhos fixos em Sasha com uma intensidade que era ao mesmo tempo intimidante e encorajadora. Sasha clicou para o próximo slide, mostrando os desenhos de suas casas modulares. O projeto Esperança oferece uma solução inovadora, sugeriu alguém da plateia, não de forma gentil. O rosto de Sasha queimou. Ela podia sentir o pânico subindo como maré. Esta era sua única chance e estava desperdiçando tudo. Então, do meio da confusão em sua mente, veio a voz de sua mãe. Um dia você vai construir casas que nunca vão quebrar. Sasha respirou fundo e olhou diretamente para Isabela Rocha. Eu tinha 8 anos quando minha mãe colocou um balde embaixo do vazamento do nosso telhado pela 3ª vez naquele mês. E ela me disse algo que nunca esqueci. Um dia você vai construir casas que nunca vão quebrar. A mudança foi instantânea. Sua voz ganhou força, suas mãos pararam de tremer e pela primeira vez desde que subiu no palco, Sasha se sentiu em casa. Não estou aqui para apresentar apenas mais um projeto imobiliário. Estou aqui porque acredito que a habitação não é apenas sobre 4 paredes e um teto. É sobre dignidade. É sobre dar às crianças um lugar seguro para sonhar. Ela clicou para o próximo slide, mostrando os detalhes técnicos de suas casas modulares. Cada unidade do projeto Esperança é projetada para crescer com a família. Começa com 42 metros quadrados, sala, cozinha, banheiro e um quarto. Mas o sistema modular permite adicionar novos cômodos conforme a necessidade, sem reformas complicadas ou custosas. Os investidores começaram a se inclinar para frente, interessados. A estrutura é 100% sustentável. Painéis solares integrados reduzem a conta de energia em 80%. O sistema de captação de água da chuva corta o consumo de água tratada pela metade. E o mais importante,
O custo de construção é 40% menor que métodos convencionais. E como pretende financiar isso? Perguntou o Dr. Marcos Oliveira. Através de parcerias público-privadas e investimento de impacto social. Cada real investido não apenas gera retorno financeiro, mas cria valor social mensurável. Famílias com habitação adequada têm filhos com melhor desempenho escolar, menor incidência de doenças respiratórias, maior estabilidade emocional. Isabela Rocha fez uma pergunta que pegou Sasha por surpresa. Qual foi o momento exato em que você decidiu que queria fazer isso? Sasha não hesitou. Na noite em que minha mãe trabalhou até às 3 da manhã costurando para conseguir pagar o aluguel atrasado. Ela tinha calos nas mãos de tanto trabalhar, mas nunca reclamou. Apenas me disse para estudar muito para que um dia eu pudesse ajudar outras pessoas. Um silêncio diferente tomou conta da sala. Não era mais ceticismo, era a atenção genuína. O projeto Esperança não é apenas sobre construir casas, é sobre construir futuro, sobre dar a milhões de famílias a mesma chance que minha mãe me deu, a chance de sonhar grande. Quando terminou, o aplauso era diferente do que Rafael havia recebido. Era mais respeitoso, mais pensativo. Na primeira fileira, Rafael não estava mais sorrindo. Obrigada, disse Sasha simplesmente, e saiu do palco com o coração ainda acelerado, mas agora por uma razão completamente diferente. A sala dos investidores ficava no segundo andar do centro de convenções, com paredes de vidro que ofereciam vista para toda São Paulo. Sasha aguardava no corredor com os outros apresentadores, tentando decifrar as expressões através do vidro fosco. Rafael estava sentado 2 cadeiras à sua esquerda, aparentemente relaxado, mas Sasha notou que ele batucava nervosamente os dedos na perna. Sua confiança havia diminuído visivelmente desde sua apresentação. Que discurso tocante, disse ele, sem olhar na direção dela. Muito emotivo. Pena que investidores sérios se baseiam em números, não em histórias de criança. Meus números são sólidos, respondeu Sasha calmamente. São? Você realmente acha que pode competir com um ROI de 340%? Estes investidores movimentam milhões, Sasha. Eles não estão interessados em projetos de impacto social se não derem lucro real. Através do vidro, eles podiam ver a discussão se intensificando. Dr. Marcos Oliveira gesticulava enquanto falava, apontando para papéis sobre a mesa. Fernando Costa balançava a cabeça, parecendo discordar de algo. Mas foi Isabela Rocha que chamou a atenção de Sasha. Ela estava em pé, falando com uma intensidade que era visível mesmo através do vidro. O que acham que está acontecendo lá? Perguntou nervosamente um dos outros apresentadores. Provavelmente estão decidindo qual de nós vai embora com as mãos vazias, respondeu Rafael. Meu palpite é que todos vocês. A porta se abriu, e Fernando Costa saiu, dirigindo-se diretamente a Rafael. Rafael, poderia entrar? Temos algumas perguntas sobre projeções de crescimento do seu projeto. Rafael se levantou com confiança renovada. Claro, imagino que querem discutir os termos do investimento. Ele entrou na sala com o passo de quem já considerava a vitória garantida. Através do vidro, Sasha viu Isabela Rocha fazer uma pergunta, Rafael responder com gestos expansivos, claramente satisfeito consigo mesmo. A conversa durou 20 minutos. Quando Rafael saiu, seu sorriso estava um pouco forçado. Como foi? Perguntou um dos outros candidatos. Excelente, respondeu Rafael, mas havia algo em sua voz que não convencia nem ele mesmo. Apenas esclarecimentos técnicos. Sasha Carvalho? A voz de Isabela Rocha a fez sobressaltar. A investidora estava na porta, sua expressão inescrutavelmente profissional. Poderia entrar, por favor? Sasha se levantou com as pernas bambas. Ao passar por Rafael, ele sussurrou. Boa sorte explicando como vai convencer famílias pobres a aceitar painéis solares. A sala era menor do que parecia de fora, com uma mesa oval no centro e 5 cadeiras ocupadas pelos investidores. Sasha sentou na única cadeira vazia, tentando controlar os nervos. Sasha, começou Isabela, sua apresentação foi diferente, mas temos algumas preocupações práticas. O coração de Sasha afundou. Primeiro, continuou o Dr. Marcos Oliveira,
Como você pretende convencer famílias de baixa renda a adotar tecnologias sustentáveis que elas nunca viram antes? É uma questão de educação e demonstração prática. Quando as pessoas veem sua conta de energia cair pela metade no primeiro mês, a aceitação é natural. E a manutenção? Perguntou Fernando Costa. Painéis solares e sistemas de captação de água requerem conhecimento técnico. Por isso, o projeto inclui treinamento comunitário. Cada conjunto de casas terá um técnico local treinado por nós. Isso também cria empregos na própria comunidade. Isabela se inclinou para frente. Me fale sobre sua experiência pessoal. Como uma jovem arquiteta sem histórico de projetos dessa magnitude pode garantir execução eficiente? Era a pergunta que Sasha mais temia, mas agora tinha resposta na ponta da língua. Porque eu conheço o problema de dentro. Não é teoria para mim. Eu sei como é dormir com medo de que o teto desabe. Eu sei como é ver sua mãe escolher entre pagar o aluguel ou comprar remédio. Essa experiência me dá algo que dados de mercado não podem dar, compreensão real das necessidades. E sobre viabilidade financeira, pressionou o Dr. Marcos Oliveira. O projeto do Rafael projeta um retorno muito superior. O projeto do Rafael atende a uma fatia mínima da população, respondeu Sasha, sentindo uma confiança crescente. Meu projeto atende a 6,3 milhões de famílias. A escala potencial é incomparável. Isabela trocou olhares com os outros investidores. Algo passou entre eles, um entendimento silencioso que Sasha não conseguiu decifrar. Sasha, disse Isabela finalmente, você poderia aguardar do lado de fora enquanto terminamos nossa discussão? Sasha saiu da sala com o coração na garganta. Rafael observava atentamente, tentando ler sua expressão. E aí, como foi? Não sei, respondeu Sasha honestamente. Os próximos 15 minutos foram os mais longos de sua vida. Através do vidro, ela via discussões intensas, documentos sendo passados de mão em mão, calculadoras sendo consultadas. Finalmente, a porta se abriu. Poderiam entrar todos os candidatos, por favor? Disse Fernando Costa. A sala parecia menor com todos os apresentadores presentes. Sasha estava entre Rafael e um jovem fundador de startup de tecnologia, todos aguardando o veredito com tensão palpável no ar. Isabela Rocha permaneceu em pé enquanto os outros investidores se acomodavam. Seus olhos percorreram cada candidato antes de começar a falar. Hoje, ouvimos apresentações impressionantes. Projetos inovadores, modelos de negócios sólidos, potencial de crescimento considerável. Ela fez uma pausa deliberada. Mas investimento não é apenas sobre números, é sobre visão. É sobre apostar em ideias que podem realmente transformar o mundo. Rafael endireitou os ombros, claramente convencido de que essas palavras eram um prelúdio ao seu triunfo. O projeto Green Towers, continuou Isabela, olhando diretamente para Rafael, oferece retorno financeiro atraente e atende a um mercado estabelecido. É um investimento seguro. O sorriso de Rafael se alargou. Mas seguro não constrói futuro. Seguro apenas mantém o status quo. O sorriso vacilou. O que nos impressionou hoje foi encontrar alguém que não apenas identificou um problema real, mas desenvolveu uma solução verdadeiramente inovadora. Alguém que entende que o maior retorno sobre investimento não se mede apenas em percentuais, mas em vidas transformadas. Sasha sentiu seu coração acelerar. Isabela estava olhando diretamente para ela agora. O projeto Esperança representa exatamente o tipo de inovação disruptiva que a Artemis Social Ventures procura, uma ideia que pode escalar nacionalmente, gerar impacto social mensurável e, sim, também produzir retorno financeiro sustentável. Não pode ser, murmurou Rafael, autossuficiente para todos ouvirem. Sasha Carvalho, disse Isabela, estendendo a mão. Gostaríamos de investir 15 milhões de reais em seu projeto. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Sasha sentiu como se o mundo tivesse parado de girar. 15 milhões. As palavras ecoavam em sua mente como um mantra impossível. Ela gaguejou. É real, disse Isabela com um sorriso genuíno. 15 milhões para começar. Se o projeto piloto for bem-sucedido, estaremos dispostos a considerar investimentos adicionais para a expansão nacional.
As lágrimas vieram antes que Sasha conseguisse controlá-las. Lágrimas de alívio, de vindication, de pura alegria incrédula. Ela apertou a mão de Isabela, ainda sem conseguir formar palavras coerentes. Ao redor da sala, os aplausos começaram, primeiro hesitantes, depois crescendo até se tornar uma ovação genuína. Todos, exceto Rafael, que permanecia sentado, o rosto lívido de choque e raiva. Como é possível? Meu projeto oferece 340% de retorno. O dela mal tem projeções realistas? Isabela se virou para ele com uma expressão que misturava pena e firmeza. Rafael, seu projeto é tecnicamente competente, mas não oferece nada novo. Mais torres de luxo em uma cidade que já tem milhares delas. O projeto da Sasha resolve um problema real para milhões de pessoas. A diferença entre vocês dois não está nos números, e sim na visão. Visão? Rafael riu com amargura. Isso é sentimentalismo disfarçado de negócio. Não, disse Dr. Marcos Oliveira, falando pela primeira vez. Não, isso é reconhecer que os maiores sucessos empresariais da história vieram de pessoas que viram oportunidades onde outros viram apenas problemas. Fernando Costa se levantou e se dirigiu a Sasha. Meus parabéns. Estou ansioso para trabalhar com você no desenvolvimento do projeto. Sasha finalmente conseguiu falar. Obrigada. Vocês não fazem ideia do que isso significa para mim. Na verdade, disse Isabela suavemente, acredito que sabemos exatamente o que significa, e é por isso que estamos investindo. Enquanto os outros apresentadores se aproximavam para cumprimentá-la, Sasha viu Carol aparecer na porta da sala. Sua amiga havia conseguido sair do escritório para acompanhar o resultado e seu rosto brilhava com orgulho e emoção. Sasha! Carol correu até ela, ignorando completamente o protocolo formal do ambiente. Você conseguiu! Meu Deus, você realmente conseguiu! As duas se abraçaram no meio da sala, rindo e chorando ao mesmo tempo. Era um momento de pura alegria, de sonho se tornando realidade contra todas as expectativas. Rafael passou por elas a caminho da saída, mas parou e se virou uma última vez. Aproveite enquanto pode, disse com veneno na voz. O mundo real vai ensinar-lhe o que idealismos valem. Sasha o olhou com uma calma que surpreendeu até ela mesma. Rafael, disse ela, o mundo real acabou de me dar 15 milhões de reais para provar que você está errado. Pela primeira vez desde que se conheceram, Rafael não teve resposta. Ele saiu da sala em silêncio, deixando para trás apenas o eco de anos de arrogância que haviam acabado de ser despedaçados. Isabela se aproximou das duas amigas. Sasha, quando pudermos conversar sobre os próximos passos? Quando quiser, respondeu Sasha, ainda mal acreditando que tudo aquilo era real. Ótimo, porque estou ansiosa para ver essas casas saindo do papel. O Brasil precisa de mais pessoas como você, pessoas que sonham grande e têm coragem de tornar esses sonhos realidade. Enquanto saíam do centro de convenções, Sasha olhou para trás uma última vez. Poucos dias antes, ela era apenas uma arquiteta júnior ignorada e ridicularizada. Agora, era uma empreendedora com um apoio financeiro para mudar milhões de vidas. A promessa feita à sua mãe há 18 anos estava finalmente se tornando realidade. O ônibus para Campinas balançava suavemente na estrada enquanto Sasha observava a paisagem familiar se desenrolando pela janela. Havia sido apenas uma semana desde o Innovation Summit, mas parecia uma eternidade. Em sua bolsa, cuidadosamente guardado em uma pasta, estava o contrato assinado com a Artemis Social Ventures. 15 milhões de reais. As palavras ainda soavam surreais em sua mente. Seu celular havia tocado incessantemente nos últimos dias. Jornalistas querendo entrevistas, outros arquitetos pedindo para se juntar ao projeto, até mesmo alguns ex-colegas do escritório Silva e Associados tentando reatar contato. Mas havia apenas uma pessoa com quem Sasha realmente queria compartilhar sua vitória. O ônibus parou na rodoviária de Campinas às 16h30 de uma sexta-feira ensolarada.
Sasha desceu carregando não apenas sua bagagem, mas também uma maleta cheia de plantas, esboços e uma surpresa especial para sua mãe. O cheiro familiar da cidade, uma mistura de escapamento de ônibus, comida de rua e o aroma doce das jabuticabeiras a envolveu como um abraço nostálgico. Marina esperava no terminal, exatamente onde sempre ficava quando Sasha voltava para casa. Aos 52 anos, sua mãe parecia menor do que na memória de Sasha, mas os seus olhos brilhavam com a mesma intensidade de sempre. "Minha arquiteta voltou", disse Marina, abrindo os braços. Sasha correu até ela, deixando as malas caírem no chão. O abraço foi longo, apertado, carregado de 18 anos de sacrifícios e sonhos compartilhados. Quando finalmente se separaram, ambas tinham lágrimas nos olhos. "Mãe, eu tenho tantas coisas para te contar." "Eu sei, minha filha. Vi na televisão ontem à noite. O repórter falou sobre uma jovem arquiteta de Campinas que conseguiu um investimento milionário para casas populares." Marina segurou o rosto de Sasha entre as mãos. "Eu sabia que era você antes mesmo de falar em seu nome." "Como sabia?" "Porque reconheci o brilho nos seus olhos quando mostraram sua foto. O mesmo brilho quando você tinha 8 anos e me prometeu que ia construir casas que nunca quebrassem." O táxi que as levou para casa passou pelas ruas conhecidas da infância de Sasha. O bairro não havia mudado muito, as mesmas casas pequenas, as mesmas calçadas quebradas, os mesmos muros descascados. Mas agora, Sasha via tudo com olhos diferentes. Não era mais apenas o lugar onde havia crescido. Era o laboratório onde havia aprendido sobre dignidade, resiliência e a importância de um lar verdadeiro. A casa da família Carvalho ficava na Rua das Acácias, número 247. Um sobrado simples de 2 quartos que Marina conseguiu comprar após anos de economia. Não era grande, mas era delas. O pequeno jardim da frente estava florido. Marina havia plantado rosas vermelhas e um pé de hibisco que já estava maior que a janela da sala. "Preparei seu prato favorito", disse Marina enquanto subiam os degraus da entrada. "Frango ensopado com quiabo, igual você gostava quando era pequena." "Mãe, você não precisava." "Claro que precisava. Não é todo dia que minha filha vira milionária." Elas riram juntas, mas Sasha percebeu que havia algo diferente no ar. Uma expectativa, uma emoção contida que sua mãe estava tentando disfarçar. Dentro de casa, tudo estava impecável. Marina havia claramente passado horas limpando e arrumando. As almofadas do sofá estavam perfeitamente alinhadas, o chão brilhava de cera e havia um arranjo de flores frescas na mesa de centro. "Mãe, senta aqui comigo. Preciso te mostrar uma coisa." Sasha abriu a maleta e retirou cuidadosamente os primeiros esboços do que seria o projeto piloto. Dezenas de desenhos detalhados, plantas baixas, renderizações 3D impressas em papel fotográfico, planilhas de custos. "Isso aqui", disse ela, apontando para o desenho principal, "é a primeira casa do Projeto Esperança. 42 metros quadrados iniciais, mas pode crescer até 84 conforme a família precisar." Marina pegou os desenhos com reverência, como se estivesse manuseando algo sagrado. Seus olhos percorreram cada linha, cada detalhe. "E esses painéis no teto? Energia solar. Cada família vai economizar pelo menos 80% da conta de luz. E vê esse sistema aqui." Sasha apontou para um diagrama lateral. "Captação de água da chuva. A cisterna fica enterrada no quintal e a água filtrada pode ser usada para lavar roupa, tomar banho, tudo." "Meu Deus, Sasha, isso é..." Marina parou, procurando as palavras. "Isso é o que eu sempre sonhei para outras mães como eu." "E tem mais, mãe." Sasha retirou outro documento da maleta. "Quero que você seja a primeira moradora." Marina olhou para a filha sem entender. "Vou construir a casa piloto aqui em Campinas e quero que seja a sua, que você seja a primeira pessoa a viver em uma casa do Projeto Esperança." As lágrimas vieram sem aviso. Marina começou a chorar, não de tristeza, mas de uma felicidade tão profunda que parecia física. Ela abraçou Sasha novamente, tremendo de emoção.
minha filha conseguiu! Minha menina realmente conseguiu! Elas passaram as próximas horas mergulhadas nos desenhos. Marina fazia perguntas práticas: onde ficaria a máquina de costura, se haveria espaço para uma pequena horta, como funcionariam os painéis solares em dias nublados. Perguntas que mostravam que ela estava genuinamente considerando a ideia, não apenas sendo educada. Mãe, posso te levar para ver um lugar? Claro, minha filha, onde você quer ir? No nosso antigo apartamento, quero ver como tá. O sol começava a se pôr quando elas caminharam pelas ruas do bairro em direção ao conjunto habitacional onde Sasha havia passado seus primeiros 12 anos. As ruas eram estreitas, ladeadas por prédios de 3 andares construídos na década de 80. Muitos precisavam de reforma, tinta descascada, janelas rachadas, sistemas de drenagem claramente inadequados. O prédio onde haviam morado estava um pouco melhor que os outros, mas ainda mostrava sinais de desgaste. Apartamento 2B, segundo andar. Sasha se lembrava do número de memória. Será que a Dona Conceição ainda mora aqui? Perguntou Sasha, referindo-se à antiga vizinha que sempre havia sido gentil com elas. Mora sim, minha filha. E a filha dela também com os netos. 3 gerações no mesmo apartamento de 2 quartos. Elas subiram até o segundo andar. A escada ainda rangia nos mesmos degraus, ainda tinha o mesmo cheiro de umidade e detergente barato. Marina bateu na porta do 2B. Quem é? Sou eu, Conceição, Marina, com a minha filha. A porta se abriu e uma senhora de cabelos brancos apareceu, o rosto iluminado ao reconhecê-las. Marina! E a Sachinha? Menina, como você cresceu! Dona Conceição as convidou para entrar. O apartamento era exatamente como Sasha se lembrava, pequeno, mas mantido com carinho. Na sala, 3 crianças assistiam televisão no chão, enquanto uma jovem mãe dobrava roupa no sofá. Esta é minha neta, Fernanda, e estes são os meus bisnetos, João de 8, Mariana de 6 e o pequeno Pedro de 4. Sasha olhou ao redor e viu sua própria história se repetindo. 3 crianças crescendo em um espaço inadequado, não por falta de amor, mas por falta de opções. A diferença era que agora ela tinha o poder de mudar essa realidade. Dona Conceição, a senhora gostaria de ter uma casa própria? Quem não gostaria, minha filha? Mas com esses preços de hoje é impossível para gente simples como nós. Sasha trocou um olhar significativo com sua mãe. E se eu dissesse que posso construir uma casa para a senhora e sua família por um preço que caiba no seu orçamento? Dona Conceição riu, pensando que era brincadeira. Ai, Sachinha, você sempre foi sonhadora mesmo. Não é sonho, Dona Conceição, é real. Sasha passou os próximos 20 minutos explicando o Projeto Esperança. Mostrou fotos no celular, descreveu o sistema modular, explicou como o financiamento funcionaria. Aos poucos, a expressão de Dona Conceição mudou de ceticismo para interesse genuíno. Você está falando sério? Completamente sério. A senhora seria uma das primeiras beneficiárias do projeto piloto. Quando saíram do apartamento, Dona Conceição as acompanhou até a porta do prédio, ainda incrédula. Marina, sua filha virou uma pessoa muito importante, disse ela. Ela sempre foi importante, respondeu Marina. Agora o mundo está começando a ver. De volta à rua, mãe e filha caminharam em direção ao parque onde Sasha costumava brincar quando criança. Era um espaço pequeno, com alguns balanços enferrujados e uma quadra de basquete com uma das tabelas quebrada. Mas havia sido seu refúgio, o lugar onde sonhava com um futuro diferente. Sabe o que mais me emociona no seu projeto? Disse Marina, sentando em um dos balanços. O quê? Não é só sobre construir casas, é sobre construir esperança. Sobre mostrar para famílias como a nossa que existem pessoas no mundo que se importam. Sasha sentou no balanço ao lado, como faziam quando ela era pequena. Mãe, eu quero te contar uma coisa que nunca contei. Lembra quando eu tinha 15 anos e disse que ia estudar arquitetura? Lembro. Eu fiquei preocupada porque não tínhamos dinheiro para uma faculdade particular. Naquela noite, eu ouvi você chorando no seu quarto.
chorando porque queria me apoiar, mas não sabia como. Marina olhou para a filha, surpresa por ela ter percebido. Eu prometi para mim mesma naquela noite que um dia ia te dar uma casa onde você nunca mais precisasse se preocupar com nada. Uma casa com um quarto só para você, com um ateliê para sua máquina de costura, com um jardim onde você pudesse plantar todas as flores que quisesse. Sasha! E agora posso cumprir essa promessa. Elas balançaram em silêncio por alguns minutos, observando as últimas cores do pôr do sol pintarem o céu de laranja e rosa. Quando começamos a construção? Perguntou Marina. Isabela, a investidora, quer que comecemos o projeto piloto em 3 meses. Vamos construir 20 casas inicialmente, aqui em Campinas. E você vai morar onde durante esse período? Tava pensando em voltar para cá, trabalhar de casa mesmo. Quero estar perto da obra, acompanhar cada detalhe. Marina sorriu. Sua antiga cama ainda tá do mesmo jeito. Quando chegaram em casa, já era noite fechada. Marina preparou um chá de camomila e elas se sentaram à mesa da cozinha, a mesma mesa onde Sasha havia feito lição de casa por anos. Mãe, trouxe uma coisa especial para você. Sasha foi até a maleta e retirou um envelope lacrado. O que é isso? Abra. Dentro do envelope havia um cheque no valor de R$50 mil. Sasha, de onde veio esse dinheiro? É minha reserva pessoal. Quero que você pare de costurar para os outros e comece a costurar só para você. Faça as roupas que quiser, do jeito que quiser, sem pressão de prazo ou exigência de cliente. Marina olhou para o cheque com lágrimas nos olhos. Não posso aceitar isso. Claro que pode. Você trabalhou a vida inteira para me dar oportunidades. Agora é minha vez de retribuir. Mas, sem mais. Além disso, vou precisar da sua ajuda no projeto. Quero que você seja minha consultora em design de interiores. Quem melhor que uma mulher que transformou espaços pequenos em lares acolhedores a vida toda? Marina finalmente sorriu através das lágrimas. Consultora em design de interiores. Nunca pensei que ouviria essas palavras aplicadas a mim. Pois prepare-se, porque você vai ouvir muito mais. Elas passaram o resto da noite planejando. Marina sugeriu modificações práticas nos projetos, como organizar melhor a área de serviço, onde posicionar as tomadas na cozinha, como aproveitar melhor a luz natural, sugestões que vinham de décadas de experiência vivendo em espaços pequenos. Sabe o que acho que falta no seu projeto? Disse Marina, examinando os desenhos mais uma vez. O quê? Uma varanda. Pequena, mas uma varanda. Todo mundo precisa de um lugar para sentar ao ar livre no final do dia. Sasha pegou um lápis e começou a redesenhar. Tem razão. Uma varanda de 3 metros por 1,5 metros, com direito a jardineira para plantas. Agora sim ficou perfeito. Na manhã de sábado, Sasha acordou em seu antigo quarto. Nada havia mudado. O mesmo papel de parede com flores pequenas, a mesma cama de solteiro com colcha de crochê que Marina havia feito, a mesma estante com os seus livros de escola. Mas ela acordou com uma clareza de propósito que nunca havia sentido antes. Após o café da manhã, ela ligou para Isabela Rocha. Sasha, como foi o encontro com sua mãe? Perfeito. E tem uma novidade. Decidi onde vamos construir o projeto piloto. Onde? Aqui em Campinas. Conheço o terreno ideal, um lote vazio perto do bairro onde cresci, e já tenho as primeiras famílias interessadas. Excelente! Quando podemos nos encontrar para discutir os próximos passos? Segunda-feira. Mas antes, quero que você conheça a minha mãe. Ela vai ser nossa consultora de design de interiores. Isabela riu. Mal posso esperar para conhecê-la. Tenho certeza de que foi ela quem ensinou a ver oportunidades onde outros veem apenas problemas. Depois da ligação, Sasha e Marina saíram para uma caminhada pelo bairro. Era sábado de manhã e as ruas estavam cheias de vida, crianças brincando na calçada, mulheres conversando nas portas das casas, homens lavando carros nos quintais pequenos. Ver todas essas famílias, disse Sasha,
Em 2 anos, elas vão ter a opção de viver em casas próprias, sustentáveis e dignas. Você realmente acredita que vai conseguir? Mãe, uma semana atrás, eu era apenas uma arquiteta júnior ridicularizada pelos colegas. Hoje, tenho 15 milhões de reais para transformar sonhos em realidade. Se isso é possível, então tudo é possível. Elas pararam em frente a um terreno vazio, cercado por uma tela de arame. Era um lote grande, bem localizado, com infraestrutura básica disponível. É aqui, disse Sasha. É aqui que vamos construir as primeiras casas do Projeto Esperança. Como você sabe que está à venda? Porque passei minha infância sonhando com este terreno. Sempre imaginei que um dia alguém construiria algo especial aqui. Nunca pensei que seria eu. Elas ficaram ali por alguns minutos visualizando o futuro. Sasha via as casas modulares, os jardins comunitários, as crianças brincando em segurança. Marina via a esperança tomando forma concreta. Sasha, posso te fazer uma pergunta? Claro. Você não está com medo de toda essa responsabilidade? Sasha pensou antes de responder. Estou apavorada, admitiu. Mas é um medo bom. É um medo de quem está prestes a fazer algo que importa de verdade. Naquela tarde, elas visitaram mais alguns locais do bairro. A escola onde Sasha havia estudado, a padaria onde Marina comprava pão todos os dias, a praça onde elas haviam caminhado juntas em domingos difíceis. Cada lugar carregava memórias, mas agora também carregava possibilidades. Mãe, tem uma última coisa que quero fazer. Elas voltaram para casa e Sasha retirou da maleta o último item que havia trazido, uma planta baixa impressa em papel especial com moldura de madeira já pronta. O que é isso? A planta da sua casa nova, sua casa do Projeto Esperança. Sasha havia desenhado pessoalmente, incorporando todos os sonhos que sua mãe havia mencionado ao longo dos anos. Um quarto amplo com closet, um ateliê com boa iluminação para a máquina de costura, uma cozinha com ilha central, uma sala de estar que se abria para um jardim privativo. É a casa mais bonita que já vi, sussurrou Marina. E tem uma coisa especial aqui. Sasha apontou para um pequeno cômodo ao lado do ateliê, uma biblioteca, para todos os livros que você sempre quis ler, mas nunca teve tempo. Marina não conseguiu falar, apenas abraçou a filha, derramando lágrimas de gratidão e orgulho. Vamos pendurá-la na parede da cozinha, disse Sasha, no mesmo lugar onde você pendurava meus desenhos da escola. Elas procuraram um martelo e pregos e juntas fixaram a moldura na parede. O desenho ficou perfeitamente centralizado, iluminado pela luz da tarde que entrava pela janela. Pronto, disse Sasha, dando um passo para trás para admirar o resultado. O primeiro blueprint oficialmente instalado do Projeto Esperança. E o mais importante de todos, adicionou Marina. Naquela noite, elas jantaram na mesa da cozinha, o desenho da casa nova presidindo a refeição como uma promessa silenciosa. Marina havia preparado todos os pratos favoritos da filha e elas conversaram até tarde sobre o futuro. Sasha, eu quero que você saiba uma coisa, disse Marina quando já passava da meia-noite. O quê, mãe? Eu sempre soube que você faria algo extraordinário. Mesmo nos dias mais difíceis, quando mal tínhamos dinheiro para comida, eu olhava para você e sabia que estava criando alguém especial. Como podia ter tanta certeza? Porque você nunca aceitou que as coisas fossem assim mesmo. Sempre perguntava por que não pode ser diferente e depois, como pode ser melhor? Sasha sorriu lembrando-se da menina curiosa que havia sido. E agora você tem a chance de mostrar para o mundo que pode ser diferente, que pode ser melhor. Marina segurou a mão da filha sobre a mesa. E eu não podia estar mais orgulhosa. Mãe, eu não teria chegado até aqui sem você. Cada sacrifício que você fez, cada palavra de encorajamento, cada vez que acreditou em mim quando eu mesma não acreditava, tudo isso me trouxe até este momento. E este é apenas o começo, disse Marina, olhando para o desenho na parede. Daqui a alguns anos, vamos olhar para trás e ver que esta foi a noite em que tudo realmente começou. No domingo de manhã, Sasha acordou com o celular tocando. Era Carol, ligando de São Paulo.
Sasha, você não vai acreditar no que aconteceu aqui no escritório. O que foi? O Rafael foi demitido. O quê? Como assim? Parece que ele mentiu sobre alguns números na apresentação do Innovation Summit. Os investidores fizeram uma auditoria dos projetos anteriores dele e descobriram inconsistências. O Marcos ficou furioso. Sasha sentiu uma mistura de satisfação e pena. Satisfação pela justiça, pena pelo desperdício de talento. E tem mais, continuou Carol. O Marcos quer falar com você. Disse que gostaria de discutir uma possível parceria entre o escritório e seu projeto. Uma parceria? Sasha, você virou a pessoa mais procurada da arquitetura brasileira. Todo mundo quer se associar ao Projeto Esperança. E o que você acha que devo fazer? Seja seletiva. Escolha apenas parceiros que realmente compartilhem sua visão. Você tem o poder agora. Use-o sabiamente. Após desligar, Sasha contou tudo para Marina. O Rafael foi demitido? Nossa! É estranho, mãe. Eu deveria estar feliz, mas, na verdade, sinto pena dele. Isso mostra o tipo de pessoa que você é, minha filha. Você tem compaixão até pelos que te machucaram. Talvez eu ofereça uma oportunidade para ele no projeto. Todo mundo merece uma segunda chance. Marina sorriu. Agora eu sei com certeza que você vai mudar o mundo, não apenas com suas casas, mas com sua humanidade. O resto do domingo foi dedicado a planos práticos. Sasha ligou para fornecedores, pesquisou regulamentações municipais, fez contatos com empreiteiros locais. Marina ajudou com questões logísticas, sugerindo fornecedores confiáveis que conhecia da época em que havia reformado a própria casa. Mãe, tenho uma proposta para você. Fala. Que tal se você voltasse a estudar? Faz um curso técnico em design de interiores para formalizar todo esse conhecimento que já tem. Marina hesitou. Sasha, aos meus 52 anos? Principalmente aos 52 anos, você tem experiência de vida que nenhum jovem recém-formado tem. Seria uma aluna incrível. Você realmente acha? Tenho certeza, e posso pagar o curso, obviamente. Marina olhou para o desenho na parede, depois para a filha. Sabe de uma coisa? Acho que vou aceitar. Sempre quis estudar design, mas nunca tive oportunidade. Então tá decidido. Segunda-feira vamos procurar o melhor curso da região. À tarde, elas visitaram alguns dos vizinhos antigos. A notícia sobre o sucesso de Sasha havia se espalhado rapidamente pelo bairro e ela foi recebida como uma celebridade local. Cada família tinha perguntas sobre o projeto. Cada mãe queria saber se haveria casa para os seus filhos. Haverá casas para todos que precisarem, prometeu Sasha. Pode demorar alguns anos, mas haverá. Na casa da Dona Rosa, uma viúva que criava sozinha 3 netos, Sasha encontrou a situação mais tocante. A senhora de 72 anos morava numa casa que estava literalmente caindo aos pedaços. Dona Rosa, a senhora toparia ser uma das primeiras moradoras do projeto piloto? Menina, você está falando sério? Uma casa nova para mim? Completamente sério. Com energia solar, captação de água da chuva, jardim particular, tudo isso. Dona Rosa começou a chorar. Sasha, eu achei que eu ia morrer nesta casa velha. Nunca imaginei que pudesse ter algo melhor aos meus 72 anos. Pois prepare-se porque sua vida vai mudar completamente. Quando saíram da casa de Dona Rosa, Marina estava também emocionada. Você viu o rosto dela? A esperança nos olhos? Vi, mãe, e é isso que me motiva todos os dias, saber que posso trazer essa esperança para milhares de pessoas. No caminho de volta para casa, elas passaram novamente pelo terreno vazio onde seriam construídas as primeiras casas. Sasha, posso fazer um pedido? Claro! Quando vocês forem começar a obra, eu quero estar aqui. Quero ver a primeira pá de terra sendo virada. Você não vai apenas estar aqui, mãe. Você vai dar a primeira pá de terra. Eu? Claro, o Projeto Esperança existe por sua causa.
Você foi quem me ensinou que toda família merece um lar digno. Nada mais justo que você inaugure oficialmente o projeto. Marina parou no meio da rua e abraçou a filha mais uma vez. Como eu fui ter uma filha tão especial! Você me ensinou a ser especial. Me ensinou que sonhos grandes não são bobagem, são responsabilidades. Naquela noite, sua última em Campinas antes de voltar para São Paulo para cuidar dos aspectos legais do projeto, Sasha sentou em sua antiga mesa de estudos. Pegou um papel em branco e começou a escrever. Projeto Esperança, Missão e Valores, ela escreveu no topo da folha. Nossa missão é proporcionar habitação digna, sustentável e acessível para famílias de baixa renda, transformando sonhos de casa própria em realidade concreta. Acreditamos que todo ser humano merece um lar que lhe dê segurança, conforto e orgulho. Ela continuou escrevendo por 1 hora, definindo os princípios que guiariam cada decisão do projeto. Sustentabilidade ambiental, dignidade humana, participação comunitária, transparência financeira, inovação tecnológica a serviço do bem social. Quando terminou, levou o papel até a cozinha onde Marina estava preparando um chá. Mãe, quer ler? Marina leu cuidadosamente, seus lábios se movendo silenciosamente. Está perfeito, minha filha, especialmente esta parte aqui. Ela apontou para uma linha específica. Cada casa construída é uma família transformada. Cada família transformada é uma comunidade fortalecida. Cada comunidade fortalecida é um país melhor. Gostou? Amei! É poesia transformada em arquitetura. Marina guardou o papel cuidadosamente em uma pasta. O que você está fazendo? Guardando para o futuro. Um dia, quando o Projeto Esperança for conhecido no mundo todo, as pessoas vão querer saber como tudo começou. E eu vou mostrar este papel, escrito à mão, na mesa da cozinha de uma casa simples em Campinas. Na manhã de segunda-feira, Sasha estava pronta para voltar para São Paulo. Sua maleta estava cheia de novos desenhos, ideias melhoradas e uma determinação renovada. Mas, principalmente, estava cheia de amor. O amor de uma mãe que havia acreditado nela desde o primeiro dia. Não vou demorar para voltar, prometeu Sasha no abraço de despedida. Eu sei, e quando voltar, vamos construir um mundo melhor juntas. No ônibus de volta para São Paulo, Sasha olhou pela janela e viu sua cidade natal se afastando, mas desta vez não estava deixando o passado para trás. Estava levando-o consigo, transformado em combustível para o futuro. Seu celular tocou. Era Isabela Rocha. Sasha, espero que tenha tido um bom fim de semana. Estou ansiosa para ouvir sobre os seus planos. Isabela, mal posso esperar para contar tudo. Tenho novidades incríveis sobre o projeto piloto. Ótimo! E Sasha? Sim? Bem, bem-vinda ao time que muda o mundo. Sasha sorriu olhando através da janela as casas que passavam. Em cada uma, via uma família que um dia poderia se beneficiar do Projeto Esperança. Em cada rua, via uma comunidade que poderia ser transformada. Em cada bairro, via um futuro onde dignidade habitacional não seria privilégio, mas direito. A menina que havia prometido construir casas que nunca quebrassem, havia se tornado a mulher que construiria esperanças que nunca se apagariam. E tudo havia começado com o amor incondicional de uma mãe que acreditava em sonhos impossíveis até que eles se tornassem realidade. O ônibus seguiu pela estrada, levando Sasha em direção ao futuro. Mas em sua bolsa, cuidadosamente guardado, estava o desenho da casa de Marina, a primeira planta do Projeto Esperança. A prova de que, às vezes, os sonhos mais bonitos são aqueles que construímos para quem amamos. E na parede da cozinha de uma casa simples em Campinas, aquele desenho permaneceria, como testemunha silenciosa de que amor e determinação podem sim mudar o mundo. Uma casa por vez, uma família por vez, um sonho por vez.
O projeto Esperança havia oficialmente começado.